Existe uma questão muito importante em ciência. Se eu desenho uma árvore para você e pergunto, o que é isso? Você olha e responde, é uma árvore. E aí eu vou te falar, então pega uma fruta do desenho. E você não vai pegar, porque é um desenho de uma árvore. Então aquilo não é propriamente uma árvore, ele é um modelo de árvore. Ele tem elementos que te permitem reconhecer que aquilo simboliza uma coisa que a gente conhece como árvore. Então, em ciência, o conceito de modelo é muito importante. A gente precisa simplificar problemas complexos e criar modelos que explicam os resultados experimentais. Você tem que fazer uma abstração e criar modelos matemáticos que vão descrever o seu sistema. Só que você não consegue resolver a equação fundamental exata, né? E muito menos para um número de partículas grandes. Então você faz aproximações. Então, o que é a modelagem computacional? É você utilizar modelos computacionais, ou seja, modelos onde você vai usar o computador para resolver suas equações, onde você introduz nesses modelos os ingredientes, né, das interações entre os átomos, por exemplo, ou das condições de contorno do sistema, por exemplo, um fluido passando por um poro, né? Então tem geometrias distintas que você coloca, né, e o computador vai resolver essas equações para você. A gente não pode fazer essas contas num computador como você tem normalmente na sua casa, um PC. Você precisa de computadores muito poderosos. E para isso a gente usa computação de alto desempenho. Nós temos um supercomputador. Esse equipamento ele é capaz de fazer um grande número de operações num intervalo muito curto de tempo. E ele não é usado por uma só pessoa de cada vez. Ele é usado por muitas pessoas em paralelo. A tecnologia é muito importante para mim. Hoje em dia ela é uma ferramenta essencial. Com o desenvolvimento da computação, do poderio computacional, os sistemas que eu comecei a fazer no meu mestrado, eu acho que eu conseguiria fazer em 2, 3 meses. E você consegue, hoje em dia, com os métodos que você tem, fazer um planejamento racional daquela linha de pesquisa. Você pode ter situações de risco, onde você está trabalhando com materiais muito tóxicos, muito explosivos, você pode estar trabalhando em sistemas de alta pressão. E isso tudo você pode economizar custos e riscos simplesmente fazendo simulações antes, porque você propõe sistemas potencialmente melhores para você experimentar do que aqueles que você está testando na gama toda. Então, olha, não teste nessa concentração de 10% que não vai funcionar. Teste nessa de 90% que a minha simulação mostrou que ela é ótima. Se você fizer a pergunta certa e você usar o método certo para responder essa pergunta, o computador vai te dar uma aproximação muito boa de qual vai ser a propriedade da molécula. Por exemplo, se eu quero sintetizar uma molécula e vai demorar 15 dias de um aluno meu para sintetizar essa molécula. Isso é uma molécula rápida. Existem moléculas que demoram 4 anos para serem sintetizadas ou mais. Você não precisa esperar para sintetizar a molécula para saber. Você consegue perguntar para o computador, olha, quais vão ser as características de cor dela? Ela vai ser vermelha? Ótimo. Aí a gente vai para frente e sintetiza isso. Obviamente, é necessário ter um controle dos dados de entrada e você entender os dados de saída, né? Então não é simplesmente confiar o que o computador vai cuspir para a gente, mas saber quais as aproximações estão sendo colocadas naquele modelo para poder fazer uma ponte entre as duas partes, né? A parte de teoria e a parte experimental. A vantagem é que a gente tem um controle muito grande. No nosso caso, que a gente faz uma modelagem atomística, é que você sabe quais são os átomos que estão ali, você bota os átomos, né, nas suas posições, a gente sabe fundamentalmente quais são as interações, né, entre os átomos, então a gente consegue ver como é que essas coisas vão se comportar, como que os elétrons vão estar distribuídos, né. Do ponto de vista experimental, ver isso em escala atômica, dependendo do experimento, é muito difícil. Então, dependendo do problema, do ponto de vista computacional, é muito mais fácil modelar. É muito mais barato e menos agressivo. Claro, o computador ele vai deixar um resíduo, mas é imensuravelmente mais barato e mais fácil de tratar do que meus colegas que têm que sempre estar incinerando reagente, comprando reagente o tempo todo. Nosso material de consumo é praticamente papel e caneta, né? O mais é material permanente, que são os computadores, os PC dos alunos, onde eles fazem a modelagem mesmo, né? E os cálculos que são feitos no cluster. A área de simulação computacional na física é uma área aplicada e bastante conhecida já há várias décadas, né? Na área de química e de ciências biológicas se tornou um pouco mais recente. Esses quase 20 anos de estudo na área, a gente percebe que a evolução realmente da infraestrutura computacional, da capacidade desses computadores, permitem você estudar os problemas com mais profundidade, mais detalhes
e problemas mais complexos. Existe um grande desenvolvimento na construção de melhores aproximações. Por exemplo, acho que o sistema mais estudado no mundo, que você vai encontrar o maior número de publicações, é o da caixa d'água. Nos anos 70, as pessoas estavam fazendo modelos atomísticos simples para você simular a propriedade de líquidos. Então, para você comparar com resultados experimentais, onde você tem uma resolução atômica, as propriedades são microscópicas com resolução atômica, o seu modelo também tem que ter esse nível de detalhes. Final dos anos 90, 2000 para cá, você consegue fazer esse tipo de simulação utilizando métodos de primeiros princípios, onde você não constrói um modelo aproximado, mas você tenta resolver a equação Schrödinger, que é um modelo muito mais acurado, e envolvem átomos e elétrons. Essas simulações onde você tem uma resolução do seu problema em nível atômico é o que as pessoas chamam de simulações atomísticas. É uma técnica muito poderosa, só que em compensação, né, o custo computacional dela é muito caro, por isso que a gente tem sempre necessidade de cada vez mais computadores. Até muito recentemente, a ciência avançou de forma bastante empírica, né? A partir desse conhecimento macroscópico, de misturar uma coisa com a outra, é que foi desenvolvido um conhecimento microscópico. É incrível verificar como os experimentais dizem, olha, essa molécula vai interagir com esta outra nesse sentido, e aí é que vai acontecer uma reação química. Eles não veem as moléculas, eles tiram, através de medidas macroscópicas, como essas moléculas devem estar interagindo. Agora, com a simulação computacional, a gente consegue testar essas hipóteses e construir com mais detalhes esses modelos. A gente consegue dar um passo além, mostrando esse mundo microscópico de maneira bem quantitativa até. Então a gente consegue dizer qual é a energia envolvida naquelas ligações, se vai romper ou se não vai, qual é a energia que eu preciso dar para aquela reação acontecer de maneira bem microscópica. E aí então passar para essa construção macroscópica. É uma construção mais detalhada do que os experimentais conseguem ver. Então a gente pega o macroscópio deles e decompõe e consegue dizer quanto que é a contribuição de cada parcela desse problema mais complexo que eles têm.